Judas capítulo 1, versículos 3 e 4, diz assim a palavra do Senhor. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único e soberano Senhor, Jesus Cristo. Amém. Palavra de Deus. Amados irmãos, nessa noite eu queria compartilhar com vocês um assunto extremamente importante. Como identificar um falso profeta? Como identificar um falso profeta? A palavra de Deus, ouça isso, a palavra de Deus nunca deixou de ser atacada pelo diabo. Em Gênesis 3, por exemplo, o maligno tentou desvirtuar, descredibilizar aquilo que Deus havia dito. Israel, quando saiu da escravidão do Egito, muito provavelmente o povo de Deus que ali se encontrava, ele também enfrentou o mesmo problema. Haja vista que Moisés, em seus escritos, tocou nesse assunto. Quando, no tempo dos reis, nós também encontramos vários falsos profetas, pregando um tempo de paz e prosperidade, por exemplo, enquanto o povo estava afundado no pecado. Em nossos dias, irmãos, não é diferente. Ainda existem, infelizmente, vários falsos profetas pregando um falso evangelho. Existem ainda nos nossos dias falsos mestres pregando falsas doutrinas. Ainda existem, irmãos, no nosso meio, pessoas que nada têm a ver com aquilo que a palavra de Deus ensina, e que não foram chamadas pelo Senhor, e que estão aí ocupando muitos púlpitos de várias igrejas. Este é o problema, este é o contexto da carta de Judas. O servo de Deus está aqui atacando de maneira frontal esta situação. No século I, irmãos, nós encontramos este mesmo problema que vivemos hoje. Veja, nós já estudamos isso. No livro de Apocalipse, várias foram as igrejas que foram infestadas por falsos pastores, falsos profetas, falsos apóstolos. Por exemplo, a igreja de Éfeso estava aí sendo invadida por aqueles que a si mesmos se chamavam apóstolos e não eram. A igreja de Pérgamo, um outro exemplo, teve que enfrentar e infelizmente estava dando ouvidos para aqueles que defendiam a doutrina de Balaão, bem como aqueles que ensinavam a doutrina dos nicolaítas. E o que nós poderíamos dizer do exemplo da igreja de Tiatira, uma igreja que lá existia uma falsa profetisa, qualificada pelo nome de Jezabel, e estava desvirtuando os santos daquela igreja do caminho do Senhor. Este é, de fato, irmãos, um problema de ontem, e este é um problema ainda dos nossos dias. E aqui Judas, servo do Senhor, líder da igreja, escreve essa carta com um objetivo, que é
a defesa do Evangelho. E aí, para ajudar o povo de Deus, a igreja do Senhor, do século I e do nosso século, irmãos, aqui Judas vai descrever as características de um falso profeta. Óbvio, não é apenas aqui nessa passagem que nós iremos encontrar aspectos de um falso mestre, de um falso pastor, e não é apenas nesse versículo que nós estudaremos hoje, que é o versículo 4, que Judas também vai descrever as características e os aspectos de um falso profeta. Mas por hora, irmãos, nesse versículo que nós iremos focar nessa noite, mais uma vez, o versículo 4, nós já temos aspectos e assuntos suficientes para tratarmos desse assunto, ok? Então, meu amado irmão, meu objetivo nessa noite aqui com vocês é muito claro. É destacar como os mercadores da fé, por assim dizer, atuam. E trazer para você esse alerta. Despertar você nesse sentido. Para que você não dê ouvidos a essas pessoas e não seja levado por todo o vento de doutrina. Amém? Para isso, nós vamos dividir a nossa mensagem, irmãos, em 3 pontos. Sempre 3 pontos, hein, pastor? Sempre 3 pontos. Quase sempre, né? 3 pontos. Que, na verdade, são as 3 características de um falso profeta. Veja aí, olhando para o versículo 4, tente identificar esses 3 aspectos. Olha aí no versículo 4. Em primeiro lugar, eu vou falar sobre a entrada de um falso profeta. Como é que se dá a entrada de um falso profeta no meio do povo de Deus? Em segundo lugar, eu vou falar sobre os seus frutos. E em último lugar, irmãos, eu vou falar sobre a sua doutrina. Então, os 3 pontos: entrada, frutos, doutrina. Entrada, frutos, doutrina. Todo mundo entendeu? Amém? Entendido isso, meu amado irmão, a minha oração é que Deus, nessa noite, mais uma vez, derrame sobre nós entendimento, compreensão das Sagradas Escrituras. Amém? Como identificar um falso profeta é o nosso tema de hoje. Pois bem, amados, em primeiro lugar nós iremos falar sobre o quê? A entrada. Como é que essas pessoas se introduzem no meio do povo de Deus. Então veja aí comigo mais uma vez o que Judas escreve no início do versículo 4. Diz assim: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Dissimulação. Uma das maiores preocupações, irmãos, dos nossos dias, nós que vivemos aí na era digital, né? É a questão dos hackers. A questão dos hackers. Essas pessoas que invadem os computadores das empresas, ou então nas redes das empresas para roubar os seus dados, as suas informações mais importantes. Ou até mesmo essas pessoas que invadem os nossos computadores, ou os nossos celulares, e os infectam com vírus, e também nos causam dano e prejuízo. O que eu queria destacar, irmãos, sobre os hackers, é a forma como geralmente eles atuam. Veja, geralmente eles mandam, né, para o nosso zap, aquela mensagem toda chamativa, né, apelativa inclusive. Aí no final da mensagem, eles mandam clicar em um link. Ou então é através de um e-mail. Um e-mail, por vezes, se passando pelo agente do nosso banco, ou então pelo agente do governo federal, de um órgão federal. E aí no final eles mandam a gente acessar determinado site. Ou ainda, amados irmãos, eles mandam uma mensagem para os nossos celulares, se passando como se fossem um
parente nosso, um amigo nosso, e aí mandam um vídeo, mandam uma imagem que aparentemente é inofensiva, mas por detrás desse vídeo, por detrás dessa imagem, irmãos, existe um vírus. E a partir de então, essas pessoas começam a espionar tudo aquilo que nós fazemos. É nesse sentido, irmãos, que Judas escreve aqui sobre a entrada dos falsos profetas no meio do povo de Deus. Estes que Judas chama aí no versículo 4 de certas pessoas que se introduziram com dissimulação no meio do rebanho do Senhor. Ouça isso em nome de Jesus. Há muito, o diabo percebeu que não adianta atacar o povo de Deus de fora para dentro. Todo mundo entendeu? Há muito o diabo percebeu que não adianta atacar a igreja com aflição, com tribulação, com perseguição. Há muito o maligno entendeu que através dessas coisas, o efeito causado na igreja não é aquilo que ele espera. Na verdade, é o efeito contrário. Existe uma frase, irmãos, repetida desde o primeiro século, e que de tempos em tempos tem se mostrado verdadeira, e a frase é a seguinte: o sangue dos mártires, o sangue daqueles que morrem pela causa de Cristo, é a semente do Evangelho. E de fato, Deus, por sua graça, nestes lugares onde a igreja do Senhor é ainda mais percebida, Deus, por graça e por misericórdia, tem permitido que nesses lugares o reino de Deus cresça, o reino de Deus se expanda. Não adianta, e isso o diabo já percebeu há muito tempo, não adianta perseguir o povo de Deus, porque assim a igreja não vai parar, não vai deixar de crescer. Mas ouça isso, o diabo também já percebeu, amados irmãos, que existe uma forma mais eficaz de perturbar, de trazer dano para o rebanho do Senhor. Não é atacando de fora para dentro, é atacando pelo lado de dentro. O diabo já percebeu isso. O diabo já percebeu que não adianta atacar o povo do Senhor pelo lado de fora, tentando trazer perturbação, sofrimento, perseguição, mas sim infiltrando os seus agentes malignos no meio do povo do Senhor. E é exatamente isso que esses falsos profetas são como os vírus de computador, enviados por Satanás, para trazer prejuízo para todo o povo de Deus. E de fato, eles estão sentados nos bancos das nossas igrejas. Eles estão no nosso meio. Muitos deles ocupam os nossos púlpitos. Muitos ocupam lugar de liderança no meio do rebanho do Senhor. E estes que Satanás está enviando hoje, agora já tem os seus nomes escritos no rol de membros de muitas das nossas igrejas. Veja o que é que Judas diz sobre esses falsos profetas. Eles se introduziram com dissimulação. Algo interessante, irmãos, sobre essa expressão, se introduziram com dissimulação. No original grego, nós temos apenas uma palavra, né? Aqui na nossa Bíblia em português, o tradutor traduziu aí uma expressão até grande, né? Mas no original grego,
é uma palavra só. E sabe o que é mais interessante ainda? É o uso, a utilização dessa palavra no primeiro século. E aqui eu quero destacar 3 utilizações dessa palavra que na nossa Bíblia está traduzida aí, se introduziram com dissimulação. Veja que interessante. Se puder anotar, fica à vontade, certo? Em primeiro lugar, essa palavra, por exemplo, era utilizada para descrever aquele advogado habilidoso, certo? Que com sua oratória, com a sua argumentação, diríamos lábia, né? Com a sua lábia, vai entrando na mente do juiz e do júri, e que por vezes os convence de que o errado é certo. Vocês estão percebendo o que é que Judas está querendo dizer aqui sobre os falsos profetas? Porque a palavra que ele utilizou era usada para descrever esse tipo de situação. Ser habilidoso ou advogado, cheio de conversa fiada, né? Que vai entrando na mente dos juízes e dos júris, tentando convencê-los para a sua causa. A segunda aplicação, a segunda utilização dessa palavra aí, amados irmãos, era de um fora da lei, certo? Um fora da lei que havia sido expulso do seu país, mas que através de diversos estratagemas, conseguiu voltar para a sua terra, entrar de novo naquele país. Os irmãos entenderam? Forasteiro, fora da lei, que foi expulso, mas que conseguiu aí, utilizando-se de muitos estratagemas, voltar para a sua nação. Esse é o segundo uso. E o terceiro uso, irmão, só para que você entenda o que é que Judas está querendo falar sobre os falsos profetas. O terceiro uso dessa palavra era para descrever, né, alguém que conseguia entrar na água e não fazer ondulação, certo? Para que a gente tenha ideia, os nossos jovens hoje costumam brincar na piscina, né, da seguinte forma: pular e ver quem menos espalha água, certo? Então a ideia de Judas era, a ideia dessa palavra que Judas utiliza era para descrever alguém que tinha a habilidade de entrar na água e não fazer, de fato, ondulações. E a pergunta é essa, irmãos: o que todas essas aplicações têm para nos ensinar sobre os falsos profetas? Veja, esses mercadores da fé, eles entram no meio do povo de Deus, e é isso que Judas está querendo dizer, sem ser notados. Como nós costumamos dizer, eles entram de mansinho. Você percebe isso? Eles entram, irmãos, sem causar aí muito alvoroço. E não poderia ser de fato diferente. Eles não podem, irmão, já começar mostrando a cara e mostrando as suas intenções. Eles começam de forma sorrateira. Eles começam, irmãos, sem mostrar para o que eles vieram, para que veio. Eles começam, irmãos, pouco a pouco, revelando quem eles são, porque se eles já viessem com as suas heresias, logo o povo de Deus iria rejeitá-los, mas não. Eles, como aquele habilidoso advogado, com a sua lábia, vai ganhando a mente e o coração dos seus ouvintes. Eles, irmãos, como aquele fora da lei que foi expulso do seu país, vai conseguindo passo a passo, centímetro a centímetro, ganhar espaço no meio do povo de Deus. Eles, irmãos, como aquela pessoa que consegue entrar na água sem causar ondulação, atuam porque assim o são, atuam como
os filhos da serpente, prontos para envenenar aqueles que estão menos apercebidos. É assim que atuam os falsos profetas, se introduzindo com dissimulação. São filhos das trevas, andam nas sombras, são o joio do maligno no meio do trigo do Senhor. E aqui, meus amados irmãos, Judas, como líder da igreja, inspirado pelo Espírito Santo, está com a lanterna aberta e com a mensagem, irmãos, audível para todos nós, povo de Deus. Aqui estão eles. Eles são assim. Eles se introduzem assim. Eles começam assim. Olhe para eles. Não caiam na lábia dessas pessoas. Não caiam, não deixe que os seus corações sejam seduzidos pelo carisma dessa gente. Não cante as suas músicas, não frequentem as suas igrejas. Eles entram, eles se introduzem com dissimulação no meio do povo de Deus. E a igreja do Senhor precisa estar alerta quanto a isso. Amém? Em segundo lugar, irmãos, prosseguindo na nossa mensagem, vejamos aí a segunda característica dos falsos profetas, que é os seus frutos. Os seus frutos. Ainda no versículo 4, vejamos o que Judas tem a dizer. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus. A graça de nosso Deus. É com muita tristeza no coração, irmãos, que eu preciso nessa hora trazer alguns dados sobre a realidade da igreja evangélica brasileira. Na verdade, é com tristeza no coração e rogando a graça, a misericórdia de Deus, para que a gente não caia nessa mesma situação. Alguns dados, irmãos, que mostram a situação espiritual, a péssima situação espiritual do povo de Deus na nossa nação. Alguns dados, vamos lá. Em primeiro lugar, em algumas pesquisas, eu não sei se você já ouviu isso, em algumas pesquisas, a igreja é colocada como um dos lugares onde mais ocorrem traições. A igreja, irmãos, ao lado das academias e dos locais de trabalho, aparece aí no ranking, no topo da lista dos lugares onde mais ocorre traição. Isso, irmãos, é para a vergonha nossa, para a tristeza nossa. Um segundo exemplo, o negócio vai ficar tenso, tá? Um segundo exemplo, irmãos. Infelizmente, foi constatado que o índice de divórcio no meio dos evangélicos não é tão menor do que o índice de divórcio no meio dos não cristãos. Sabe? Para nossa vergonha, os crentes, por assim dizer, têm se divorciado com a mesma facilidade, ou quase com a mesma frequência, do que os não evangélicos. Isso, irmãos, é para causar espanto e tristeza no meio do povo de Deus. Para não aumentar ainda mais a nossa tristeza, que eu já sei que está grande, eu disse que seriam alguns exemplos mesmo, né? Aqui vai um último. Está ficando, ouça isso, está ficando cada vez mais difícil nós diferenciarmos um cristão de um não cristão. Você sabia disso?
Antigamente, irmãos, era fácil. Hoje está cada vez mais difícil diferenciar um crente de um não crente. Eles se vestem, ou nós nos vestimos com as mesmas roupas. Nós falamos as mesmas coisas. Nós rimos das mesmas piadas. Nós assistimos os mesmos programas, filmes e séries. Nós frequentamos os mesmos lugares. Nós, irmãos, temos os mesmos hábitos. Está, mais uma vez, cada vez mais difícil diferenciar um crente de um não crente. E a pergunta que nós precisamos fazer, a reflexão que nós precisamos fazer: pastor, por que isso está acontecendo com a igreja evangélica brasileira? E Judas, inspirado pelo Espírito Santo, tem a resposta. Aqui, irmãos, Judas, no versículo 4, nessa segunda característica dos falsos profetas, deixa a questão bem clara. Homens ímpios, estes que são os falsos profetas, os falsos apóstolos, os falsos pastores que estão ocupando os púlpitos das nossas igrejas, estão transformando a graça de Deus em quê? Em libertinagem. Eis a causa da situação espiritual, da péssima situação espiritual das nossas igrejas. E aqui, irmãos, eu preciso fazer duas importantes considerações. Em primeiro lugar, ouça isso: Jesus está sempre certo. Pastor, é claro que Jesus está sempre certo. Jesus, irmãos, está sempre certo. E uma das coisas que Ele nos ensinou é que a árvore é conhecida pelos seus frutos. A árvore é conhecida pelos seus frutos. E veja aí que Judas, no versículo 4, nessa parte do versículo que nós acabamos de ler, Judas faz aqui, irmãos, de uma forma muito inteligente, uma relação entre aquilo que os falsos profetas são. O que é que eles são mesmo? Homens ímpios. E aquilo que eles fazem, que é transformar em libertinagem a graça do nosso Deus. Existe, irmãos, uma relação estabelecida por Judas, o Espírito Santo através de Judas, entre aquilo que os falsos profetas são e aquilo que eles fazem e aquilo que eles produzem. O problema, irmãos, desses falsos profetas não é apenas pregar o falso evangelho. Se fosse só isso, já seria um grande problema. Na verdade, pregar um falso evangelho talvez seja o principal problema dessa gente. Mas a questão é que a coisa não para apenas aí. Eles pregam um falso evangelho, e em fazendo isso, eles produzem, irmãos, no meio do povo de Deus, uma série de práticas pecaminosas. E isso aqui é muito sério. É muito sério, amados irmãos. Veja como os palestrantes coaches costumam aí ensinar: se você quer mudar a vida de alguém, comece mudando os seus pensamentos e trazendo para o que nos interessa. Isso tem um fundo de verdade, mas trazendo para aquilo que nos interessa. Veja, se você quer tirar alguém do santo caminho do Senhor, tire a Bíblia, o verdadeiro evangelho, da vista do povo de Deus. Não existe outra, irmãos. Quando se começa a pregar um falso evangelho, o povo desmorona em pecado. Essa é a primeira consideração que eu queria fazer. A segunda, eu disse que eram duas, né? Segunda consideração importantíssima. Veja, é algo que nós já sabemos, inclusive. A igreja é o espelho da sua liderança.
Alguém já ouviu isso? A igreja é o espelho da sua liderança. O pastor Arival Casimiro exemplificou isso de uma forma muito interessante. Ele disse o seguinte: enquanto a liderança senta, a igreja deita. Vocês entenderam? Enquanto a liderança senta, a igreja deita. Uma observação importante. Eu não estou querendo dizer aqui, amados irmãos, que a igreja, a liderança da igreja é culpada de todos os pecados que acontecem no meio do povo do Senhor. Não é isso que eu estou querendo dizer, não é isso que eu estou dizendo. Na verdade, inclusive, por vezes, nós vemos uma liderança piedosa, homens comprometidos com a causa do Evangelho, homens tementes ao Senhor, fiéis a Cristo Jesus, tendo que lidar no meio do rebanho de Deus com sérios problemas de pecado. Não era para acontecer, mas acontece. Nós somos falhos. Mas o que eu estou querendo dizer, amado irmão, e isso você precisa guardar no seu coração, é que não tem outra. Uma liderança ímpia, via de regra, vai produzir ovelhas ímpias. Sabe? Se com uma liderança séria e piedosa a coisa já está difícil, imagine com falsos profetas. Imagine como Judas descreve aqui, com homens ímpios. E infelizmente, de fato, é isso que está acontecendo no meio do povo de Deus. Acontecia, irmãos, no século I, no tempo de Judas, o que acontece em nossos dias, pessoas ensinando o seguinte: venha como quiser e permaneça, venha como estás e permaneça como quiseres. Sabe? Uma mensagem que não traz mudança. Não, meu amado irmão. Você agora foi liberto por Cristo. Você não está mais debaixo da lei, você agora está debaixo da graça. Alguém aqui já ouviu essa mensagem? Não, amados irmãos. Cristo não nos libertou para libertinagem. Liberdade é diferente de libertinagem. Não é venha como estás e permaneça como quiseres. É venha como estás e seja transformado pelo poder do Evangelho para viver diferente. A liberdade que Cristo trouxe para as nossas vidas é a liberdade em relação ao pecado, em relação à nossa velha natureza. E naquele tempo a turma estava dizendo: não importa o que você faz, não importa, o importante é você estar aqui no meio do povo do Senhor, com o nome escrito no hall de membro da igreja. Veja como a coisa que é fácil para a gente. Veja como Judas facilita a nossa vida. Se um pastor não prega a mensagem da cruz, abre o teu olho. Vocês entenderam? Se um pastor não prega a mensagem da cruz, abre o teu olho. Se o pastor não prega a mensagem de arrependimento, confrontando o pecado, abre o teu olho. Se o pastor não prega transformação de vida, santificação, abre o teu olho. Se o pastor só prega aquelas mensagens, sabe, motivacionais, para massagear o ego dos ouvintes, para que as pessoas saiam da igreja se sentindo as melhores pessoas do mundo, a recomendação é a mesma. Qual é? Abre o teu olho. Povo de Deus, não se deixe enganar por essas pessoas. São homens ímpios que desvirtuam, que estão transformando a graça do nosso Senhor em libertinagem. Vamos abrir nosso sinal de alerta e não dar ouvidos a essa gente. Amém?
Então, até aqui nós falamos sobre dois aspectos, né? Nós estamos aí tentando responder aquela pergunta, como identificar um falso profeta, e até agora nós vimos dois aspectos de um mercador da fé. Primeiro, nós falamos sobre a entrada, como é que um falso profeta se introduz no meio do rebanho do Senhor. Em segundo lugar, nós falamos sobre os seus frutos, irmãos, e agora nós precisamos falar sobre a sua doutrina, a sua doutrina. Leia aí comigo o final do versículo 4. Final do versículo 4, Judas fala sobre a doutrina dessa gente. Veja: e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Aqui eu não vou usar nenhuma ilustração, mas eu preciso lhes falar uma coisa, certo? Como diria o escritor de Eclesiastes, não existe nada de novo debaixo do céu. Nada de novo. Aquilo, irmãos, e é isso que eu quero enfatizar com vocês. Aquilo que os falsos profetas ensinavam no primeiro século, na época de Judas, e que o motivou a escrever essa carta, é, em via de regra, a grosso modo, a mesma coisa que os falsos profetas ensinam hoje. Existe, amados irmãos, uma doutrina que é o alvo central dessa gente. Uma doutrina que eles tentam de todas as formas, de todas as maneiras e a todo momento desvirtuar. É uma doutrina, irmãos, que eles tentam enfraquecer na mente do povo do Senhor. Que doutrina é essa, pastor? É a doutrina que diz respeito ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se existe uma doutrina que essa turma bate de frente, e existem os motivos para isso, mas se existe uma doutrina que essa turma, irmãos, tem focado, tem tentado desvirtuar, é aquela que diz respeito à pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Óbvio que na época de Judas, existiam as suas especificidades. Judas diz aqui que eles negam a soberania e o senhorio de Cristo Jesus. Mas de fato, a coisa não é muito diferente nos nossos dias. Eles continuam, irmãos, batendo, tentando descredibilizar, tentando minar das nossas mentes a doutrina de Cristo Jesus. Veja como a coisa acontece nos nossos dias, e talvez, aí eu vou, não sei, talvez eu vou decepcionar quem gosta de história da teologia, porque eu vou precisar, irmãos, para seguir o objetivo da nossa mensagem, eu vou precisar dar um salto do primeiro século para o século 21, que é o que nós estamos, né? Eu não vou falar, por exemplo, sobre os debates que aconteceram no Concílio de Nicéia, o Concílio de Constantinopla, né? Debates sobre a doutrina de Cristo Jesus, né? Inclusive, o meu trabalho para o presbitério, visando a minha ordenação, foi nesse sentido. Não vou falar sobre isso. Também não vai dar para falar sobre as polêmicas que se apresentaram no período da reforma e além. Eu vou deixar os irmãos pesquisarem isso. Mas eu preciso pontuar, irmãos, como é que esses falsos profetas têm falado sobre Jesus em nossas igrejas hoje. Eu preciso da máxima atenção de vocês, amém? Veja, por exemplo, sabe? Em muitas igrejas é ensinado que Cristo não salva efetivamente ninguém. Cristo apenas torna possível a salvação. E aí o homem precisa concluir aquilo que Cristo apenas ensinou. Falso profeta. Em muitas igrejas, amados irmãos, Cristo não passa de um simples exemplo. A morte de Cristo na cruz, eles dizem, também não salva ninguém. O que salva as pessoas é o esforço humano
esforço em seguir, em imitar os passos de Cristo. Falsos profetas. Em muitas igrejas, Cristo não passa de um líder social e político. É um outro exemplo. Nessas igrejas, inclusive, eles dizem que Cristo foi morto pelos ultra-religiosos extremistas da sua época, em conluio com a força, com o poder do Estado. Para estes irmãos, Cristo veio principalmente para os pobres, para os marginalizados, para as classes minoritárias, nunca para o pecador. Falsos profetas. Em muitas igrejas, ouça isso, mais um exemplo, em muitas igrejas, Cristo se fez pobre, para que nós pudéssemos ser ricos. E óbvio que nessas igrejas, na boca desses pastores, ricos aqui, é tão simplesmente, financeiramente falando. Falsos profetas. Em muitas igrejas, irmãos, mais um exemplo, em muitas igrejas, Cristo não aboliu as sombras, os tipos presentes na religião judaica, sabe? São igrejas que Cristo e Moisés estão lado a lado, e no mesmo pé de igualdade. São igrejas que nós não sabemos diferenciar. Eu estou numa igreja cristã, de Cristo, ou estou numa igreja judaica. Não se sabe ao certo onde se está. São igrejas onde se lá casam-se segundo as tradições dos judeus. São igrejas onde o Antigo Testamento é analisado e pregado ainda com o véu de Moisés em seu rosto e não apontando para Cristo. São igrejas, irmãos, que têm ainda símbolos, ainda tem exemplos, né? Réplicas, melhor dizendo, estava tentando lembrar da palavra, réplicas do candelabro, sabe? Da Arca da Aliança. São igrejas, irmãos, que têm réplicas do altar e de outros símbolos que são próprios da religião dos judeus. É como se essa turma negasse abertamente que Cristo não era o antítipo perfeito, que Cristo não aboliu, como nos ensina o escritor aos Hebreus, que Cristo aboliu todas essas coisas. Igrejas judaizantes, igrejas de falsos profetas. E para a gente encerrar, irmãos, a questão sobre essas igrejas que batem de frente, tentam desvirtuar a doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo. Em muitas igrejas, esse nome tão poderoso, tão precioso para o povo de Deus. Que nome, irmãos? Cristo. Não passa de palavras mágicas. É como se fosse abracadabra. A coisa funciona mais ou menos assim. Você que está com problema financeiro. Você que está com problema de saúde. Você que está com problemas emocionais. Você que tem problemas familiares, vícios, participe da nossa campanha. E nós iremos orar por você. E repetir aquelas palavrinhas mágicas, aquela palavra mágica. E tudo na sua vida será diferente. E veja que o diferente que eles pregam é tão somente uma diferença material, humana, nunca espiritual, nunca uma transformação de vida, nunca salvação, nunca fé salvífica. Falsos profetas. Quem não prega, e é este o alerta que Judas está fazendo aqui,
Quem não prega que Jesus é o Salvador e veio para pecadores, e aqueles que não pregam que Cristo é Senhor dos eleitos de Deus, são falsos profetas. E aqui há uma mensagem do Senhor para todo aquele que está ouvindo esse tipo de gente, ou para quem vai assistir essa mensagem futuramente, vai ouvir, assistir esse vídeo futuramente. E se você estiver participando de uma igreja assim, se você é membro de uma igreja assim, existe uma mensagem de Deus para todos nós: saia dela, povo meu. Saia dela, povo meu. Amém, amados irmãos? Eu quero concluir essa mensagem com vocês nessa noite, depois de nós aprendermos aí as 3 características do falso profeta. Você vai sair daqui ciente. Amém? Como se identifica um falso profeta? Nós falamos sobre sua entrada. Eles se introduzem com dissimulação. Falamos sobre os seus frutos. São homens ímpios que transformam a graça do nosso Senhor em libertinagem. E a sua doutrina, eles negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Depois que nós ouvimos tudo isso, irmãos, eu preciso destacar apenas um último ponto no versículo 4. Amém? Apenas um último ponto no versículo 4. É quando Judas diz assim, tente encontrar. Quando Judas diz assim: aos quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. E eu peço que você destaque aí 2 expressões, certo? Primeiro, desde muito, e depois antecipadamente. Desde muito e antecipadamente. Ouça, o que me impressiona não é nem a existência de falsos profetas, sabe? Não é nem isso que me impressiona. Sabe o que me impressiona, amados irmãos? É a igreja que ainda está numa posição de letargia em relação a esse assunto. Parece que a gente, em vias gerais, estou falando aqui numa situação das igrejas evangélicas brasileiras, a gente, em vias gerais, parece que não se apercebeu com respeito a isso. E Judas, irmãos, está dizendo aqui que não era para ser assim. Sabe por quê? Porque isso não era para ser um assunto novo para a igreja. Porque não é. Isso já foi pronunciado antecipadamente, desde muito. Você vê? Você percebe o que é que Jesus está dizendo aqui? Não era, irmãos, para ninguém, não era para o rebanho do Senhor ser pego de surpresa com respeito a essa realidade. Voltando para o texto, isso foi pronunciado antecipadamente, desde muito. Esse não é um assunto novo. Esse é um assunto que já nos foi mostrado pelo Espírito Santo. Desde tantas épocas. E infelizmente, ouça isso, infelizmente, depois de 2 milênios aproximadamente que a epístola de Judas foi escrita, parece que nada mudou no meio do povo de Deus. Judas escreveu, irmãos, essa epístola há praticamente 2 milênios atrás, 2 mil anos atrás. O povo já tinha uma atitude de sonolência, de letargia. Parece que ninguém estava prestando atenção com respeito a isso. Infelizmente hoje a coisa não é tão diferente assim. E não era, irmãos, este não era para ser o comportamento da igreja. E aqui eu termino. Já passou da hora da igreja acordar com respeito a isso. Já passou da hora, irmãos, da igreja bater de frente contra essas pessoas. Já passou da hora da igreja parar de ordenar essa gente, de ceder os púlpitos para essas pessoas, de convidar para pregar essa coja.
de chamar de pastor esses mercadores da fé. Já passou da hora, irmãos, da igreja reagir de uma forma mais veemente, como Judas propõe. E a minha oração é que Deus, em nome de Jesus, nos ajude a mudar essa realidade. A minha oração, amados irmãos, é que o Espírito Santo nos dê graça e nos fortaleça, para que a gente não caia nas lábias, nas armadilhas desse povo que quer tão somente tirar proveito do povo de Deus e fazer fortuna. E que Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, o autor e consumador da nossa fé, segure em nossas mãos. Tampe os nossos ouvidos para o falso evangelho, para os falsos pastores, para os falsos apóstolos, para os falsos profetas. Essa é a minha oração, amados irmãos. Que Deus nos fortaleça cada vez mais. Amém?